E se eu me comprometesse a ler 150 livros no ano? E se? Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Primeiramente, gostaria de mostrar pra vocês minha belíssima camiseta. Essa pode ser a thumbnail também. Então, hoje é dia de falar com vocês que eu resolvi me meter num problema, que é algo chamado o desafio, você vai ter que dizer, o desafio de leitura mais difícil que existe. Que é algo que eu descobri, mês passado, que é uma coisa que existe, que foi um desafio inventado por uma booktuber gringa, e basicamente consiste de um bingo muito difícil de completar. E aí o desafio é uma coisa comunitária, que começa no dia 7 de julho e termina no dia 6 de julho do ano seguinte. E a ideia é basicamente você ter que completar certos desafios específicos, mini desafios, que te obrigam a sair um pouco da sua zona de conforto com a leitura. E daí a ideia é que você tem um bingo, certo? E você tem que completar um bingo de acordo com esses pequenos desafios. Eu vou mostrar pra vocês como que é, mas eu resolvi fazer esse desafio a partir de ontem, dia 7. Esse vídeo tá saindo dia 8. E eu vou atualizando vocês de como as coisas estão andando. Mas eu achei uma ideia muito divertida e envolve uma planilha. E eu achei muito legal mexer na planilha. Eu vou mostrar a planilha pra vocês agora. Então, eu tô aqui gravando a tela com vocês pra vocês verem exatamente do que se trata o desafio. O nome dele, em inglês, de acordo com a sigla, é Herkit, algo assim. E eu traduzi o bingo pra facilitar a vida e eu coloquei como título um desafio de leitura para cornos, porque eu acho que você tem que ser meio maluco pra fazer um negócio desse. Ou você gosta muito de sofrer, que, né, é uma coisa que cornos sofre, sei lá. Eu achei que seria engraçado. Enfim, e aí eu vou passar por aqui rapidinho. Esse é o bingo, né? Ele tem todos esses prompts, alguns mais difíceis do que outros. E aqui você vai acompanhando o que você completou de cada desafio. E aí, para completar todos os bingos, todos os desafios, você teria que ler um número absurdo de 150 livros em um ano. Não é um número absurdo, na verdade, porque se você for fazer as contas, lendo, sei lá, 4 horas por dia, não é tão difícil assim ler 150 livros em um ano. É que eu não sou uma pessoa que consegue ler 150 livros por ano, em um ano, mas eu acho que parte do motivo pelo qual eu não consigo ler tanto é o vício em redes sociais. Se eu passasse menos tempo no TikTok e mais tempo lendo, eu ia ler muito mais livros. Então, tem isso. Eu não tenho qualquer ilusão de que eu vou conseguir ler esses 150, pra deixar bem claro. Mas eu tenho a vontade, eu tenho um coração puro, e eu acho que eu consigo pelo menos completar um bingo. Vamos ver o que acontece. Então, aqui a gente tem a tabela geral e aqui a gente tem o planejamento, onde eu listei todos os livros que eu sei que eu vou ler no futuro próximo, incluindo os livros que eu lembro dos livros que estão embalados. Pra quem assiste o resto do canal sabe que eu estou fazendo um outro desafio onde eu embalei todos os meus livros físicos e eu tô sorteando eles mês a mês pra ver o que eu vou ler. Eu não lembro todos eles, porque eu embalei eles em maio. Eu sei que tem 12 e eu só lembro de metade deles, quais eles são. O resto tá com Deus. Eu coloquei a metade que eu lembro aqui na lista, e aí eu fui colocando, qual livro eu pretendo ler e em relação a qual desafio eu acho que ele conta. E aí eu peguei alguns livros que estavam na minha TBR do Goodreads, que eu nem sei se eu vou ler, realmente, mas eu coloquei só pra, saber que eu tenho algum livro na minha TBR que se encaixa com um determinado desafio, sabe? E aí aqui você vai colocando, conforme você vai terminando, e tudo isso, no fim das contas, contribui para a tabela de estatísticas. E isso eu achei legal, que tem uma tabela de estatísticas, tem um mapa dos Estados Unidos, porque um dos desafios refere aos Estados Unidos, mas eu adaptei pra ser sobre o Brasil. Mas eu não sei o suficiente de Excel pra conseguir trocar o mapa e dar certo, então, né? Aqui tem uma explicação de cada um dos desafios, que eu não traduzi porque eu fiz preguiça. E aí você tem, em cada desafio, você tem uma página específica no Excel, onde você pode colocar o que você acha que você vai ler. Então, vamos dar uma rodada pelos livros que eu pretendo ler, rapidinho. Então a gente tem, primeiro, os livros que eu sorteei recentemente, né, que tudo pode ser roubado. Eu sorteei pra junho e eu não terminei de ler. Tem a Magical Girl Retires, Your Silence Will Not Protect You e o Beak, que eu sorteei agora pra julho. E aí eu estou fazendo o reread de Realm of the Elderlings, então eu coloquei todos os livros que faltam. Como vocês podem ver,
São muitos. E no vídeo anterior eu falei sobre como eu estou fazendo um buddy read mensal com Maria, então que a gente está lendo uns livros de ficção científica, não só ficção científica, mas principalmente ficção científica, que ambas temos interesse. Desse mês é Angel Doll, que eu não comecei ainda, mas porque eu estou esperando dar dia 7 para começar todos os livros, e hoje é dia 7. Então hoje que eu vou começar todos os livros que estão esperando por mim. E aí a segunda-feira começa no sábado também, é um livro que a gente combinou de ler junta. Coloquei ele porque a gente comprou ele na Amazon, porque tava na promoção. E aí os outros eu não coloquei ainda porque eu não tenho certeza de qual ordem a gente vai ler eles, então eu não coloquei. Mas vários desses vocês vão ver que eu não coloquei nenhum desafio correspondente, porque eu não pensei ainda no que pode ser. E aí temos os livros que eu lembro que estão embalados, que são Poet Empress, Hospital, Nome da Rosa, Noivos do Inverno, Blood Sangue. E aí vocês podem me contar aí nos comentários qual desses vocês estão com maior expectativa pra eu sortear logo. Aí o call to action que o youtuber faz. Eu tava muito preocupada com o desafio de palavras, porque tem um desafio que você tem que ler 10 livros e cada um deles tem que ter, tipo, um título de 1 palavra, 2 palavras, 3 palavras e assim por diante. E eu tava muito preocupada com esse. E aí eu fui colocando os livros que estavam na minha TBR, que eu sabia que iam se encaixar. E aí aqui foi uma coisa meio de ansiedade mesmo, de tipo ficar, putz, tem esse desafio que eu acho que vai ser difícil, então eu vou colocar coisas que eu já sei que eu tô interessada em ler, pra já ir sabendo no que se encaixa esses livros. Eu não falei, na verdade, dos desafios em si, então vamos lá. A gente tem Party de D&D, que corresponde a o jogo de RPG, Dungeons and Dragons, que tem as classes, né? Basicamente são as profissões dos personagens, então é tipo, cada livro tem que ter alguma relação com cada uma dessas classes, e pode ser uma coisa adaptada, pode ser tipo o equivalente que seria no mundo real dessas classes, porque D&D é um jogo de fantasia, né? E aí a maioria desses são 5 livros pro desafio, mas aí eu vou falar quando não for. Aí tabela periódica é ter algum elemento da tabela periódica no título, não faço ideia do que eu vou fazer pra esse. Termos familiares, mesma coisa, mãe, pai, irmã, avó, etc. E aí em regiões do mundo é mais sobre você ler livros que se passem ou que sejam escritos por pessoas de regiões que são meio que subrepresentadas na literatura, né? Então, no meu caso, eu resolvi que eu vou excluir livros dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Brasil, porque eu acho que pro Brasil tem outro desafio que faz mais sentido eu contar livros brasileiros. E vou excluir da Rússia também, porque a literatura russa é um negócio que tem muito prestígio, né? Então eu acho que não faz muito sentido eu incluir Rússia, porque aí vai ficar muito fácil. Então a coisa é ir mais para regiões que realmente não tem tanto destaque na literatura. E aí eu já separei 2 livros caribenhos. Então eu já fiquei animada com isso. Currículo escolar é você escolher livros que se relacionem de alguma forma com matérias da escola. Não precisa ser não ficção, pode ser livro de ficção também. E é esse aqui, Road Trip / Regiões do Brasil, que é sobre você... No original, é sobre você ler livros americanos que não se passem nem na Califórnia nem em Nova York, que são os grandes centros de mídia, né? E aí aqui, no caso, eu quero fazer livros que não se passem nem no sul nem no sudeste do Brasil. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham. Se eu deveria... Tipo, é suficiente que o livro se passe fora do sul e do sudeste, ou o autor também tem que ser de fora do sul e do sudeste? Porque um dos livros que tá na minha lista é Tupinilândia, do Samir Machado Machado. Eles passam na Amazônia, né? Só que o autor é gaúcho, e aí eu não sei se deveria contar pra esse prompt. Me digam o que vocês acham nos comentários. Aí tem o Bookception, que é basicamente você ler livros que foram mencionados em outro livro que você leu. Tem os prompts secretos que eu posso mostrar depois, mas são desafios extras que foram criados pela autora do desafio. Tem o desafio dos estilos de capa, que você lê 5 livros com estilos de capa completamente diferentes um do outro. E aí a ideia desse desafio é você pegar livros que você normalmente não pegaria por causa da capa. Assim, tem tipo... eu não gosto muito, por exemplo, daquelas capas de romance estilo Julia Quinn, sabe? Que tem pessoas e um vento esvoaçante e tal. E aí eu geralmente não pego esse tipo de livro. Pode ser que eu pegue dessa vez só pra cumprir o desafio. Tem o contagem de títulos, que é o que eu falei, né? Que cada livro tem que ter de 1 a 10. Cada livro tem que ter certo número de palavras no título. De personagens autores, basicamente, você lê um livro e aí você pega o nome do personagem principal e procura um livro com um autor que tem aquele mesmo nome. E aí é pra você fazer isso, acho que 5 vezes. Aí tem o Shiritori, que é uma ideia parecida com a anterior, que você pega a última palavra do título de um livro e aí o próximo livro tem que começar
com aquela palavra e vice-versa, e vai indo numa corrente de 5 livros. Até onde eu entendi, eu não preciso fazer essas coisas na ordem, tá? Mas a gente vê. E aí o próximo é o Hurkid Mashup, que essa é a terceira edição do Hurkid. Então, nesse prompt, você tem que pegar 2 desafios dos 2 anos anteriores e juntar eles em um só. E aí eu já escolhi o que eu vou fazer, eu falo deles depois. Títulos numéricos são só títulos que tem número. Um arco-íris de palavras é títulos que tem cores. E aí tem que completar, eu acho que são 10 cores, se eu não me engano, porque não é só, tipo, as cores do arco-íris, tem mais. Taxonomia de animais se refere a títulos que tem animais de diferentes famílias. Então não é só, tipo, se for tudo, gato, cachorro, vaca, que é tudo mamífero, não conta, tem que ser coisa diferente. Me pergunto se dragão conta, porque dragão não existe. Mas eu leio muita coisa com dragão. Bioma se refere a livros que tem biomas na capa, retratados na capa, especificamente. Remix é basicamente releituras, recontos e tal. Pirâmide alimentar são livros que tem na capa, se eu não me engano, é na capa ou no título, posso conferir depois, mas que tem comida e tem que ser variado, então não pode ser todos vegetais. Tem que ser vegetais, carnes, doces, pães, sei lá. Igual uma pirâmide alimentar, tem que ser variado. Clima / meia natureza, então é tipo fenômenos climáticos, basicamente. Também, se eu não me engano, esse se refere à capa. Seu aniversário, eu posso falar mais sobre esse, mas ele se refere a vários elementos que tem a ver com o aniversário. Então, é tipo um livro que foi lançado no mês do seu aniversário, livro que tem referência ao seu signo, livro que tem referência ao seu signo do zodíaco chinês, livro que tem referência à sua pedra de nascimento, tipo umas coisas super específicas. Autor negligenciado é basicamente um autor que você tá há muito tempo querendo ler, falando que vai ler e nunca lê. Pode ser tanto 5 livros daquele autor, ou 5 livros de 5 autores diferentes que você tá querendo ler há muito tempo. Pokémon, basicamente, tipo, livros que personifiquem de alguma forma, não precisa ser só capa ou só título, tipos de Pokémon, então, tipo, fantasma, tipo, dragão. Eu vou me aproveitar tanto de dragão pra esse. Nossa, vocês não têm ideia. Os tipos de Pokémon é que existe, eu não entendo de Pokémon, mas vocês sabem. Uma antologia de autores, esse é legal. É que você pega uma antologia, você lê a antologia, e aí você vai pegar 6 autores daquela antologia e ler livros inteiros deles. Isso eu achei muito legal. E Segundas Chances e Tesouros Escondidos é basicamente você ler ou tentar de novo livros que você desistiu, ou ler livros que normalmente você nunca leria, seja por qualquer motivo, tipo, sei lá, as reviews são muito baixas no Goodreads, ou foi recomendado por uma pessoa que você não gosta, esse tipo de coisa. E aí, quais que eu falei que eu ia esclarecer mais? Prompts secretos. Vamos lá, vamos ver os prompts secretos para vocês verem como é que é. Aqui nós temos a lista completa dos prompts secretos. Então, basicamente primeiro, você ler um livro inteiro fora de casa. Esse é um grande desafio, porque eu não saio de casa, mas boa. Esse é bom pra quem lê quando tá indo voltando no trabalho, né? Porque, né, já tá fazendo. Livro que tem piada no título, livro que tem hobby ou artesanato, ou livro que você, tipo, escuta enquanto fazendo um hobby ou artesanato. Acho que pra mim vai ser esse, porque eu gosto de fazer crochê, eu posso ouvir um audiobook fazendo crochê. Livro que tem nome e sobrenome no título, nome e sobrenome de personagem. Um Dia Eu Leio é também o clássico. Tô enrolando a uma eternidade pra ler esse livro, vou finalmente ler esse livro. Títulos duplicados, esse é outro também que eu fiquei interessada em fazer. Que é basicamente você pegar 2 livros com títulos iguais. E eu queria fazer isso porque tem um dos livros que eu e Maria vamos ler, é o Whale Fall, que é o que vai ter a adaptação de filme agora, que é um menino que é engolido por uma baleia e fica pensando na vida dentro da baleia. Mas existe outro livro chamado Whale Fall, que parece mais interessante pra mim, ele não vai ter uma adaptação, então eu pensei em ler os 2 pra esse desafio. Me digam o que vocês acham, se vocês têm outras sugestões. Esse aqui, Joseph's Coach. Gente, tem um FAQ do desafio que explica todos os prompts. Eu não entendi o que é isso. Mas eu deixei aí, vai que eu descubro. Se alguém souber, se alguém conhecer o desafio, me fala. Doom Scroll é ler um livro que você viu recomendado numa rede social que você fica doom scrolling. Pra mim isso é meio foda-se, porque eu já tenho tanta coisa na minha lista que é de doom scrolling, que pra mim não faz sentido nenhum isso ser considerado um desafio. Personagem em movimento é ter um personagem em movimento na capa. Tá correndo, tá voando, tá fazendo sei lá o quê. Compra mais recente. Ler sua compra mais recente. E sobrenome é um primeiro nome. No caso, acho que é do autor. Do autor ter um sobrenome que é um primeiro nome. Então, sei lá. Maria Aparecida. E o sobrenome é Aparecida. Algo assim. Esses são os prompts secretos. E sobre o mashup, o que eu resolvi fazer, eu sei que minhas amigas vão ficar preocupadas com a minha saúde mental, mas eu juro que eu vou tentar fazer isso de forma responsável, tá? É juntar
Porque aqui tem os bingos dos 2 anteriores, né? Então, do primeiro, eu peguei o desafio... Cadê? Completar o desafio de 24 horas de leitura e terminar pelo menos 3 livros. Eu quero fazer isso. E o outro que eu resolvi misturar é o Become the Avatar, que é se tornar o Avatar, né? Se referindo a Avatar, o Último Mestre do Ar. Eu não tenho os livros ainda, então isso não tá planejado. Mas eu não pretendo fazer 24 horas direto, tá? Não pretendo ficar sem dormir. É mais, durante todas as horas que eu estiver acordada, eu vou ler. E aí, no dia seguinte, quando eu acordar, eu continuo todas as horas acordada. Quer dizer, todas as horas que eu estiver acordada lendo até completar 24 horas. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Com pausas, com descanso. Eu não vou fazer isso de forma maluca. É maluco por essência, né? Mas eu não vou fazer isso de forma que prejudique a minha saúde física, principalmente. Eu preciso dormir. É importante dormir. Então, esse é o mashup. Vocês devem ter percebido que tem sempre um roll to modify aqui no Excel, basicamente porque você pode modificar os desafios colocando no nível extra de dificuldade, rolando um dado. E aí você rola um dado de 1 a 6, dependendo do que cair, você tem que acrescentar esses níveis de dificuldade, que seriam 1, devem ser autores que você nunca leu. 2, autores não brancos. 3, tem que ter pessoas com deficiência. 4, tem que ser histórias ou autores queer. 5, tem que ser publicação independente. E 6, tem que combinar 2 dos desafios anteriores. Eu não pretendo fazer isso, porque eu acho que, no caso desses prompts aqui, eu já faço isso bastante. Eu leio muita pessoa não branca e pessoas queer e tal. Talvez eu deveria ler mais pessoas deficientes, mas aí eu acho que eu vou ativamente atrás disso durante esse ano. Basicamente é isso. E aí a gente tem aqui vários livros que eu já fui contando. Então tem aqui a contagem de títulos, 4 palavras. Esse é realmente o que eu tava mais preocupada, porque, tipo, onde eu vou arranjar um livro de 10 palavras? Arranjei. Everything's Beautiful, Nothing Bad Can Ever Happen. Se eu achar outro, eu troco, mas esse livro parece interessante. E aí tem a questão das regiões do Brasil, né? Que eu coloquei Tupinilândia. Eu não sei se vai contar. Eu vou decidir de acordo com o que vocês decidirem sobre isso. A gente tem aqui o prompt de animais, eu já achei que tem morcego no nome. E aí, no caso de Nothing Tastes as Good, a prêmio de alimentar, eu vi que na capa tem um donut. Esse livro histórico que eu peguei, que eu tava muito interessada em ler, que é caribenho, e tem outro que eu acabei não colocando aqui na lista, mas é porque eu fui numa livraria recentemente, vi ele, fiquei, eu quero ler esse livro. E ele é caribenho, então eu fiquei, bora. E aí, assim, vocês estão olhando aqui os títulos. Se vocês tiverem ideias de onde eu posso encaixar esses livros nos desafios que eu listei aqui agora, aceito sugestões. Mas basicamente é isso. Pretendo ir atualizando vocês do que vai rolar e de como esse desafio vai se desenrolar. Mas eu estou muito animada. Eu estou gostando disso, de ler a partir de desafios. Apesar de às vezes eu ficar um pouco frustrada porque eu quero ler muito alguma coisa e ela não se encaixa. Mas as coisas estão dando certo. E eu tô lendo muito mais esse ano do que o normal. E isso de fazer YouTube também tá me deixando bastante animada pra ler cada vez mais. Então, eu acho que esse desafio vai ser mais um incentivo pra eu ler bastante coisa. E quem sabe eu não consigo ler 150 livros num ano. Fica aí o mistério. Mas, por hoje é isso. Muito obrigada por assistirem. Comentem, curtam, se inscrevam. Como eu acho cringe falar isso, mas tem que falar. E saia do YouTube e vá ler um livro.